E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a primeira partida que nós vamos analisar do St. Louis Rapid and Blitz de 2026. Para quem não sabe, o torneio começou no dia de ontem e grandes nomes estão participando desse torneio, como é o caso de Yavor Sindarov e Levon Aronian. O jogador que está liderando o evento é o Pragnananda, que está jogando de maneira espetacular, mas hoje nós vamos dar uma olhada nessa partida, que é a segunda partida que esses dois jogadores jogam. O Sindarov, ele enfrentou o Aronian e acabou perdendo para ele, no entanto, está indo melhor no campeonato como um todo. E agora é a hora da revanche do Sinda e a pergunta que não quer calar. Veremos o Sinda dos candidatos? Pois, vamos lá. Temos E4 e E6. Nós temos aqui, então, a defesa francesa por parte do Aronian. D4, ocupando o centro do tabuleiro, D5 e E5. Na verdade, nós temos aqui por parte do Sinda a variante do avanço. As pretas jogam C5, atacando o centro do tabuleiro. E como é de praxe aqui na variante do avanço da francesa, o jogador de brancas ele ganha bastante espaço com o avanço E5, então ele tem um peão muito forte que está controlando F6, está controlando o ponto D6, está evitando aqui o desenvolvimento natural. No entanto, o peão de L pode também ser um alvo, né? Então o que as pretas tentam fazer com o C5 é separar os peões centrais para gerar um alvo aqui de longo prazo. Então, por exemplo, se você defende de peça o ponto D4, por exemplo, cavalo F3, vai vir C toma D4 e depois de cavalo por D4 é bem fácil das pretas pressionarem esse peão com ideias como cavalo C6, com ideias como dama C7, com a manobra cavalo E7, cavalo G6. Então, um único bom lance para as brancas nessa posição, que é jogado em praticamente 100% dos jogos de mestre, é o C3. Dessa maneira, mesmo que as pretas rompam o centro tomando aqui, você toma de peão e o peão de E5 não fica tão fácil do jogador de pretas ameaçar. Pretas, então, vão pressionar o ponto D4. Cavalo C6, botando pressão. Cavalo F3 defende e o lance principal para as pretas é dama B6, aumentando a pressão em cima de D4, mas aqui o Aronian joga bispo D7, invertendo um pouco a ordem das coisas, e bispo D7 visa, na verdade, trazer a torre para o jogo. Ele quer jogar de maneira acelerada o torre na casa de C8 e sair mais cedo de teoria. Temos bispo E2 aqui por parte do Sinda, cavalo E7 por parte das pretas, temporariamente abrindo mão do peão de C5, já que o cavalo entra no meio do caminho do bispo, mas claro, se você jogar D por C5 é muito fácil do jogador de pretas recuperar, e como a gente comentou, as pretas não vão atrás deste peão, as pretas vão atrás deste, né? O jogador de pretas jogaria algo como dama C7, tentando pressionar o peão de E, que acaba virando um alvo. Então, por mais que esse peão aqui esteja caindo, nós não vamos tomar tão cedo aqui na casa de C5, né? Brancas decidem fazer o roque, vem torre C8 por parte das pretas, do Aronian, e aqui cavalinho A3 por parte do Sinda, que é um lance que pode parecer muito estranho, né? Por que você jogaria cavalo na casa de A3? Mas na verdade é um desenvolvimento um tanto quanto comum e flexível na defesa francesa, tendo em vista que o cavalo não pode ser capturado, e aqui ele tem dois caminhos um tanto quanto possíveis, certo? Ele pode ir para a casa de B5 e tentar entrar na casa de D6, que seria um checkmate bem curioso neste momento, né? Mas, obviamente, as pretas não vão permitir isso. Ou ele pode se realojar na casa de C2, onde ele acaba sendo mais uma viga de suporte para o ponto de pressão natural das pretas, que é o peão da casa de D4. Então, o Aronian joga cavalo G6, com a ideia de, com o tempo, jogar peão de C, toma D4, para ameaçar bispo, toma cavalo, dobrando peões das brancas. E as brancas jogam cavalo de volta na casa de C2. E agora as pretas vão jogar um lance que, vamos dizer assim, é uma faca de dois gumes, né? O jogador de pretas joga a outra ruptura de peões que é muito comum na defesa francesa, que é o F6. Então, a ideia é, o jogador de pretas ele pode romper a cadeia de peões das brancas pelo centro, como fez com C5, ou pela cabeça, como é feito aqui com o peão na casa de F6. E ambos são bons lances e ambos são normalmente lances jogados na defesa francesa. Só que muito mais tradicional aqui seria, por exemplo, as pretas jogarem antes bispo E7 e depois fazerem o roque. Então, por exemplo, o bispo E3 apoiando D4, roque e agora sim o F6. Porque desta maneira, jogando desta forma, o jogador de pretas abre a coluna F para ele poder utilizá-la para um potencial ataque na ala do rei. Ao fazer o F6 antes de fazer o roque, o jogador de brancas, na verdade, vai tomar e ele vai tentar usar da coluna E para atacar o rei do jogador de pretas e potencialmente tentar impedir o roque. Então, dama por F6 e nesta posição as brancas já têm um lance muito forte para jogar e não é um lance fácil de ver,
Mas estamos vendo o Sinda no auge aqui, possivelmente, né? Esse ano o Sinda tá jogando muito, muito mesmo, e ele decide pela melhor abordagem. Pausa o vídeo e veja se você é capaz de encontrar a maneira correta do jogador de brancas explorar o fato de que as pretas estão no centro do tabuleiro e começar um ataque. Eu espero que você tenha sido capaz de ver a ideia muito legal do C4, né? C4 aqui é um lance bastante difícil, mas ele é um lance cujo princípio é bastante claro, né? Quando você tem uma vantagem de desenvolvimento, quando você é o jogador que mais rápido tirou o rei do centro, fez o seu rock, desenvolveu suas peças, e o adversário está um pouco atrasado, a melhor maneira de você castigar é trocando peões no centro do tabuleiro. Porque a abertura do centro do tabuleiro, né, você deixar essa posição uma posição aberta, vai fazer com que o rei do jogador de preta se sinta muito mais exposto do que se você deixar a posição fechada. E aqui o jogador de pretas definitivamente não deve tomar na casa de C4, tendo em vista que convida o bispo para casa de C4, pressionando aqui o peão de E no longo prazo. Mas é justamente o que o Levon Aronian acaba fazendo. Eu não sei exatamente por que ele joga D toma C4, mas eu acredito que ele estava na expectativa de bispo por C4 de maneira imediata, que não leva a nada muito concreto. Mas antes de tomar de volta, o Sinda joga bispo G5, trazendo aqui a última peça que faltava desenvolver com tempo na dama. E depois de dama em F7, ele joga bispo por C4 e o peão de E tá cravado. O rei do adversário tá numa posição bem comprometedora no centro do tabuleiro. E6 é um enorme alvo, dá pra jogar torre 1, dá pra jogar um monte de coisa. E claramente o jogador de brancas tem alguma atividade a mais aqui. E o Sinda tá, assim, numa posição muito vantajosa contra um dos melhores jogadores do mundo em 13 lances, certo? É um monstro aqui o Sindarov que a gente tá vendo jogar esta abertura. Vem C toma D4, certo? Que é um lance muito forte por parte do Aronian para gerar táticas com a torre mirando o bispo em C4. Cavalo de C por D4, cavalo por D4 e dama por D4. Então agora o bispo tá mais ou menos ameaçado. Tem ideia de desenvolvimento com o tempo jogando bispo na casa de C5, porque a dama é necessária para manter o bispo aqui. E pretas estão aqui na tentativa de sobreviver ao máximo, certo? H6 com o tempo no bispo, bispo volta para a casa de E3 e bispo C5 desenvolvendo com o tempo na dama, que precisa manter a visão aqui do bispo da casa de E3, bem como a visão do bispo da casa de C4. Então, dama em E4 joga o Sinda, pressionando o peão de B7, pressionando o peão de E6, pressionando o cavalo de G6 e mantendo tudo defendido. Essa dama é uma das peças mais espetaculares que eu já vi. E claro, se você tá levando um ataque como esse, você quer trocar peça, certo? Então uma coisa que o Aronian tá fazendo bem é se defendendo, ele tá jogando para trocar ao máximo. Então, bispo toma, peão de F toma, preparando para movimentar o cavalo com tempo na dama, e nós temos um lance muito, muito legal, dama em F5, visando a troca de damas a todo custo, né? Querendo trocar material para levar aqui para um final onde o jogador de pretas possa potencialmente sobreviver. Mas nós temos dama na casa de D4 por parte do Sinda, pressionando o peão de G, e também, né, claro, a torre está pressionando a dama. Nessa posição, já está bem desesperado aqui a situação, mas o Aronian, ele joga peão avança para a casa de E5, certo? E o peão avança para a casa de E5 é um lance que ganha tempo em cima da dama, visa gerar complicações aqui com torre por C4, mas é o lance que evita que o rock seja feito pelo restante da partida. Dama D5, bispo C6 aqui ameaçando a dama, e a dama volta para a casa de D2. E nesta posição, né, a barrinha ela tá indo e voltando, mas é porque o jogo tá muito complicado, mas nenhum erro foi cometido por nenhum jogador aqui. Os lances que estão sendo jogados são bons lances de maneira geral, mas você vê que as pretas não conseguem tirar o rei do centro, e esse descoberto vai potencialmente ser um grave problema no futuro. O Aronian joga, curiosamente, torre na casa de F8, que é um dos melhores lances, e esse é o segundo momento que eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você veja se você é capaz de encontrar o lance mais forte aqui para o Sinda, que não é um lance particularmente fácil também, né? Mas ele joga o cavalo D4, dando um duplo na dama, e no bispo da casa de C6, aproveitando, certo,
do descoberto em cima da dama e da torre e tentando jogar aqui potencialmente uma ideia tipo de cavalo E6, certo? E é obviamente, se você tomar esse cavalo, você pendura a sua dama, a dama não consegue sair com tempo, então ele joga dama G5, que é uma tentativa bacana de ameaçar o ponto G2, certo? E agora o cavalo tá sob ameaça, e agora também, né, táticas podem acontecer. Cavalo toma bispo, nós temos peão toma, certo? Nessa posição, se você toma de torre, eu posso cravar a sua torre, ganhando material. Então, peão toma, a estrutura de peões das pretas está estilhaçada. Torre toma torre, cavalo toma, torre em F1, botando um pouco de pressão, cavalo D7 para evitar, bispo E6 ameaça ganhar o cavalo, torre D8 e dama D6 ameaçando checkmate de maneira brutal. Então, aqui o Sinda tá dominando o jogo completamente, certo? A ameaça é bispo toma cavalo, você tem que tomar de torre e depois torre F8, cheque, mate. E não existe uma defesa adequada desse problema. A única maneira do jogador de preta sobreviver é sacrificando a qualidade, certo? Então, só existe uma forma das pretas sobreviverem sacrificando a qualidade. O Aronian cata um peão primeiro, H1 e cavalo F6, que é um sacrifício de qualidade. Por que esse lance acaba sendo um sacrifício de qualidade, né? Porque as pretas vão pegar o bispo, né, com a ideia de dama cheque, mas vão acabar perdendo a torre exatamente através da sequência que você vai ver na partida. Nós temos dama por C6, rei E7, dama C7 cheque, rei toma bispo e dama por torre. Então, agora, nós temos um final onde o Aronian tá com a qualidade a menos, o Aronian tá com o rei na casa de E6, só que a partida não acabou. A partida não somente não acabou, como esse final vai necessitar de uma técnica muito, muito difícil, sob pressão de tempo, para ser convertido. E agora o Sinda tá com 50 segundos no relógio, o Aronian tem 3 minutos ainda restando no relógio, e o Aronian joga E4, e o argumento que ele tá fazendo aqui é: o cavalo defende o peão, certo? O peão defende o cavalo, eu vou esconder o meu rei, e eu quero ver como que você vai fazer para converter este final. Então, dama C8 cheque, F7 e dama C3. Obviamente, se você troca as damas, a conversão no final fica extraordinariamente simples, porque, né, a dama é que vai gerar as complicações. Então, dama E2, ameaçando dama por F1 mate, e rei G1 segurando, seguido por dama volta para 6, ameaçando o peão de A. E aqui eu vou trazer uma informação muito interessante, né? O Alireza Firuza, ele é um dos maiores jogadores do planeta, eu sou muito fã dele, né? E ele é um jogador extraordinariamente forte nos controles de tempo mais rápido. Por que eu tô falando do Firuza? O que tem a ver, né? O Firuza, ele é um jogador muito bom de blitz, de bullet, e o jogador que ele diz que é o que mais complica as coisas em finais, assim, ou em posições piores, é o Aronian. Ele diz que o Levon Aronian, certo? As palavras dele é o jogador mais difícil de enfrentar, de ganhar quando você tá ganho, né? Mais do que o Magnus, mais do que o Nakamura, que são excelentes defensores, são jogadores assim que a gente sabe que são defensores bons. Em controle de tempo rápido, o Aronian, ele tem algo que deixa o jogo difícil, né? Então vem, dama B3 cheque, rei G6 e H3 gerando um respiro pro rei. Dama em A5, né? Dama G3 cheque, H7 e dama em F2. Então, zero progresso feito até o momento. E na verdade acabou de cair o peão da casa de A2. Dama por A2, brancas seguem ganhas. Dama F5 cheque, rei G8. E o Sinda começa a entrar em pânico. Porque pretas parecem ter uma fortaleza. Certo? O jogador de pretas parece ter uma fortaleza. Como que você converte essa posição? Não é fácil, não é nada simples. E a linha da máquina, se você for seguir a linha da máquina, ela calcula mais de 10 lances sem claro progresso, né? Isso aqui é a linha da máquina, né? Ela vai calculando mais de... perdão, começa aqui. Ela calcula mais de 10 lances sem claro progresso sendo feito, né? Ela, em algum momento, pretas abrem mão do peão de A, mas assim, vai repetindo lances, não tem uma clara sequência, né? Na partida damas cheque, né? O Sinda ele começa a repetir lances na ideia de ganhar um pouquinho de tempo no relógio para pensar, e joga dama em E5, segurando ali o peão de B. Dama B3, certo? A gente tem rei H2, dama E3, dama cheque, rei H7, dama cheque, rei G8, né? E torre na casa de D1, tentando aqui um checkmate, certo? Então tá tentando aqui uma sequência que vai levar a mate. Dama volta para B6, ameaçando o peão de B, segurando a ideia do torre D8.
dama E5, na verdade, segurando ali o peão de B e não sei o que mais, né? Fazendo no momento. Rei H7 nós temos aqui por parte do Aronian. Dama cheque rei G8, dama E5, rei H7. Parece que a gente vai acabar repetindo lances. Torre C1 por parte do Sinda para não repetir. Tentando algo, eu acredito, que um torre C7 da vida, alguma coisa nesse sentido. Mas quando ele vai afastando o material do rei, a dama infiltra e B4, ele começa a fazer progresso com o peão de B para tentar ganhar. H5, o Aronian. Na verdade, aqui, ao jogar o H5, o Aronian, eu acho que ele viu que ele não tá mais tão pior no sentido de que ele tem meio que um plano. O peão de E vai começar a progredir e se ele correr também um peão de H, ele começa a ter ideias de infiltração na casa de G3. E se ele plantar o cavalo aqui na casa de G3, de repente o cavalo apoia o ponto E2. Então H5, dama na casa de C5 propondo a troca de damas e óbvio que não vai querer trocar damas. Dama volta para D2. Dama em F5 cheque, rei H6. Olha como o Aronian não tá mais correndo, né? Olha como o Levon Aronian, ele tá começando a andar para frente. Claro, se volta também e cavalo G8, ele poderia tentar, tipo, rei na casa de H8, torre C8, cavalo G8, né? Alguma coisa como dama em F8, dama A2 e não é tão simples assim como que o jogador de brancas de fato vence essa posição por conta do peão de E, mas assim, ele corre para frente. Dama C5, H4. Este ponto está seguro. Torre em F1, E3. E agora, qual é a ideia correta para o jogador de brancas ganhar essa posição? Não é simples, não é nada simples, né? O cavalo tá vindo para D5, o cavalo vai se colocar na casa de G3. A ideia para as brancas aqui, a única ideia para as brancas é jogar torre na casa de F3, para tentar ganhar o peão. Aí depois de cavalo D5 tocando a dama, dama por E3, por exemplo, dama por, torre por, e você consegue segurar. Se ao invés de cavalo D5, o jogador de preta seguir com E2, você tem dama cheque forçando a troca de damas. Só que tem 15 segundos o Sinda e já tá começando a entrar em pânico. Então ele joga dama C1, que também parece fazer algo similar, parece que força a troca das damas. Só que aqui agora, cavalo D5, segurando ali o peão, e se dama toma dama, peão toma, como que você para a promoção do peão? Olha que curioso, torre D1, cavalo E3, e você não pode tomar sem levar cavalo em F1 duplo. Olha o tipo de coisa que o Aronian encontra com, tipo, 2 segundos no relógio. Ele tem 2 segundos no relógio quando ele joga cavalo D5. E cavalo D5 falha, viu? Não é a ideia correta, né? A ideia correta era cavalo E4, certo? E acho que a ideia é mais ou menos a mesma, né? Se dama por, peão toma, torre D1, você pode... Qual que é a ideia? O cavalo tá segurando o peão e o rei das pretas é mais ativo, chega antes, né? A ideia é essa, porque o peão de H aqui complica demais. Enfim, na partida cavalo D5, que é um lance, na minha visão, apesar de ser um lance ruim pela máquina, é um lance maravilhoso, porque tem toda aquela ideia tática de não poder trocar as damas. E dama C4 é a ideia por parte das brancas aqui. Dama C4 é um lance difícil, né? Mas ameaça ganhar o peão de H com cheque e evita todas aquelas ideias de final pior. Dama C6, na partida, cavalo F6 bloqueia. Dama C1, a gente repete a posição, cavalo D5. E o Aronian tá feliz com o empate, né? Mas o Sinda não quer empatar, ele joga rei G1. E de repente, cavalo C3 e pretas vão ganhar. Porque se você troca as damas, o cavalo segura a casa de promoção, aquela mesma ideia. Troca as damas, vai promover. Se não trocar as damas também, cavalo E2 ganha a dama. Ou dama toma dama, torre toma, cavalo E2 ganha a torre no final da linha. Então não pode ficar na casa de C1, joga dama E1, cavalo E2, rei H2, e o cavalo vai se colocar na casa de G3, que é bastante forte, mas aqui já tinha um lance mais forte que era dama cheque. E depois de rei H1 forçado, cavalo G3 cheque, já ganha qualidade de volta, e pretas tem um super peão. Mas na partida cavalo G3, torre G1, não encontrou a ideia do dama D6 aqui imediatamente. O Levon, que é muito, muito forte, joga cavalo em F5 porque tá tentando ganhar com outra ideia. Ele tá tentando ganhar com o peão. Vem, torre F1, cavalo volta para G3. Aqui a ideia correta para as brancas, que perde mais devagar, mas perde igual a dama D1. Enfim,
torre em F1, cavalo G3, torre G1, cavalo F5, torre F1, cavalo G3, torre G1. E vamos repetir lances? Não, o Levon Aronian joga dama D6, o lance ganhador. Pretas estão total e completamente ganhas aqui. E os dois jogadores, por alguma razão, além da minha compreensão, concordam num empate na seguinte posição. Eu acho que porque o peão de E tava caindo com cheque e achou que ia ter algum tipo de... Não sei se ia ter algum cheque perpétuo, mas RH7 aqui não tem cheques perpétuos. Na verdade, já acabaram, né? Eu não faço ideia do porquê que eles concordaram no empate, mas é o que aconteceu e nós temos uma das partidas mais caóticas que eu já vi. Nós temos o Sinda absolutamente destroçando na abertura, ficando ganho em 15 lances, uma coisa assim, um massacre verdadeiro. Nós tivemos uma ultra virada de uma posição perdida do Aronian e nós tivemos um empate por acordo, é o caos completo. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa partida. Se inscreve no canal se você gostou, deixa o like, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.